Olá a todos! No ano de 1999, passei por uma experiência terrível. Na época eu morava em São Paulo e comecei a me envolver com coisas erradas, a ponto de ser jurado de morte por traficantes. Meus pais, que já não sabiam mais como me ajudar, pois já haviam me internado por várias vezes e até mesmo pago algumas dívidas, já não tinham mais opção. Então, diante daquele cenário, resolveram me mandar para a casa dos meus tios no Mato Grosso. Prefiro não dizer a localização certa e nem meu nome, pois pode me trazer problemas, mas contarei tudo como aconteceu. Bom, eu cheguei no Mato Grosso e pensei que ali naquele fim de mundo nunca seria encontrado, pois era uma cidadezinha muito pequena, era um esconderijo perfeito. Mas mesmo assim, no começo, meus tios não deixavam que eu ficasse andando por lá à toa. Eu me comunicava com meus pais através de cartas, e eles me informavam que o tal traficante a quem eu devia estava fechando o cerco. Queria porque queria me pegar. Passou uns 3 meses e eu voltei a estudar. Queria terminar meus estudos, mas foi aí que comecei a me perder novamente. Fiz amizades duvidosas e não demorou muito e eu já estava na mesma vida que levava em São Paulo. Meus tios estavam decepcionados comigo e já comunicaram meus pais sobre minha recaída. Mas o pior aconteceu numa madrugada. Eu cheguei em casa alterado e discuti com meu tio. Acabei lhe desferindo alguns socos, mas ele não revidou. Falou algo que só fez sentido para mim alguns dias depois. Ele olhou nos meus olhos e falou: "Você vai pagar tão caro por isso que até Deus terá piedade da sua alma." Até então eu nunca tinha percebido nada de errado com meu tio. Era um homem simples, honesto, trabalhador. Seu único lazer era pescar em algumas noites, mas nunca quis me levar com ele. Dizia que eu não levava jeito. Então, diante dessa ameaça dele, eu não entendi nada. Só sei que ele me expulsou de casa e eu fui morar na garagem da casa de um amigo. Passou 2 dias, minha tia foi me procurar e me entregou uma carta da minha mãe, onde ela dizia que os caras de São Paulo haviam descoberto meu endereço e que estavam vindo me caçar. Ela mandou um dinheiro e pediu para mim ir embora de lá. Então avisei minha tia para que eles se cuidassem também, mas ela disse que eles não corriam perigo algum. Eu acabei gastando o dinheiro que minha mãe mandou, pois estava duvidando que me achariam. Mas foi um erro que eu cometi. E foi num final de semana que tudo aconteceu. Foi algo sobrenatural e inimaginável. Eu estava numa festinha na fazenda de um desses amigos meus. Estávamos em 8 rapazes. Já estávamos bêbados, curtindo um som alto. Foi quando, entre o intervalo de uma música para outra, começamos a ouvir tiros. Eram muitos tiros. Mas ali era totalmente afastado e isolado, e não tinha sequer uma alma viva ali por perto. E não era normal ter caçadores naquela região. Os tiros eram dentro da mata. Então um amigo desligou o som e começamos a ouvir gritos de socorro, tiros e gritaria. Isso devia ser umas 2 horas da manhã. Ficamos assustados e percebi que os tiros e gritos iam se aproximando cada vez mais da fazenda. Então todos correram para a sede. Nos trancamos lá dentro e começamos a arrastar aqueles móveis antigos e pesados para escorar as portas e janelas. O pavor havia tomado conta de nós. Fomos olhar pela janela para saber o que estava acontecendo lá fora e vimos uns homens vindo correndo, pulando a porteira. Eles passavam pelas cercas, se rasgando todo. Eles corriam e atiravam para trás. Eram muitos homens e estavam fortemente armados. Aí sim o desespero tomou conta, pois ali estávamos isolados, sem sinal de telefone, sem vizinhança, sem nada. Não dava nem para arriscar sair de lá. Ali na fazenda havia muitos celeiros e galpões sem uso, e vimos alguns correndo para lá, de certo para se esconderem. Foi quando ouvimos um uivo ou grito muito alto. Foi algo assustador. Nunca ouvi aquilo na minha vida.
Olhei para a direção da porteira e só vi um vulto muito alto dar um salto tão grande que ser humano nenhum conseguiria fazer aquilo. Aquele bicho caiu em pé, como se nada tivesse acontecido, e os caras escondidos continuavam atirando. Mas aquilo era tão rápido que desviava facilmente. Então meu amigo falou: "Gente, aquilo é um lobisomem. Meus pais sempre falaram dessa criatura, mas eu nunca acreditei." Eu, que fui criado em cidade grande, achei um absurdo. Custei a acreditar e continuei olhando pela janela e pude constatar que se tratava de um ser diferente de tudo que já havia visto. E garanto para vocês que não tem nada a ver com o que descrevem. Eu mesmo fiquei tão espantado que não sei descrever. Para mim, aquele ser é uma enorme bola de pelos negros, um macaco ou talvez um urso gigante, com uma cara demoníaca. Eu não sei, só sei que é assustador. Aquele bicho correu em direção onde os homens estavam escondidos e só ouvíamos gritos de dor, gritos de socorro. Era uma coisa perturbadora. Depois de um tempo, os tiros cessaram. Então eu pensei que tudo havia acabado e estávamos salvos. Foi quando tudo começou de novo. Dessa vez, aquele ser veio com toda a fúria em direção à sede. Até parece que ele sabia que estávamos escondidos lá dentro. Aquilo dava pancadas tão forte na porta que não seria difícil derrubar e entrar. Começamos a gritar de medo. Aquilo gritava também e uivava. Entre uivos e grunhidos, ouvi nitidamente aquele ser chamar pelo meu nome. Fiquei paralisado de medo. E todos meus amigos me olharam assustados, pois também ouviram. Esse terror durou por mais alguns minutos, até que aquele lobisomem desistiu e saiu correndo na escuridão. Esperamos o dia amanhecer e saímos para fora. O cenário era o pior possível. Havia sangue e cápsulas de balas para todos os cantos. Meus amigos foram até o celeiro e galpões ver o que tinha acontecido. Eu não tive coragem, mas me contaram que havia pedaços de corpo humano para todo lado. Então, de comum acordo, resolvemos ir até a polícia, pois não devíamos nada. Contamos como tudo aconteceu. O caso repercutiu até nos jornais local, mas não da forma como contamos, e sim como um acerto de contas entre traficantes. Inclusive, através das investigações policiais, descobri que aqueles caras foram enviados pelo traficante de São Paulo para me pegar. E no fim, quase levamos a culpa daquela tragédia. Foram meses de investigação e ninguém acreditava na nossa versão que aqueles homens foram atacados por um lobisomem. Mas graças a Deus arquivaram o caso por falta de provas e saímos limpos. E fora tudo isso que aconteceu, eu estranhei o fato de nunca mais ter visto meu tio pela cidade. Minha tia disse que ele havia viajado. Então minha ficha caiu. Ele costumava pescar sozinho. Havia dito que nem Deus teria piedade de mim. Minha tia disse que eles não corriam risco de nada. E o lobisomem chamou pelo meu nome? Bom, hoje não tenho dúvidas que aquele ser era meu tio. Mas foi sorte ou azar que os caras vieram me pegar na mesma noite que meu tio, transformado em lobisomem, também queria me pegar, e eles acabaram se trombando. Querendo ou não, devo minha vida ao meu tio. Boa noite. Esse foi o relato de hoje. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem e até a próxima.